Agora vou apresentar a Cristina Amar da Costa, que é doutorada em Engenharia Agronómica, em Agronomia e é investigadora e docente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viseu, que é a nossa parceira no SECAFA também, é parceira também em vários projetos, publicou muitos trabalhos, muitos estudos e alguns dos projetos em que o SECAFA também está associado. Hoje vai-nos falar sobre as escolas de campo como uma ferramenta de partilha de informação, particularmente útil no caso da abordagem agroecológica. É isto que se... Obrigado. Acho que sim. Estão a ouvir? Acho que sim, que é isso. Bom dia. Podes parar a apresentação? Ser aqui bem pertinho. Bem pertinho. Isto é muita logística e muito som por muito lado. Queria começar por agradecer por dar os bons dias a todos e todas os que estão connosco e agradecer à Federação Minha Terra e ao SECAFA por esta oportunidade, o desafio de vir aqui falar um pouco de agroecologia. Ia falar um pouco de como é que se faz a agroecologia, técnicas, ferramentas, mas isso é logo que é difícil em agroecologia, porque a agroecologia não é um livro de receitas. Um dos princípios da agroecologia é estar adaptado ao seu contexto, à sua realidade e, portanto, não há uma lista de práticas e era difícil vir aqui apresentar uma lista de práticas agroecológicas. E então a minha opção e a minha proposta foi vir falar de escolas de campo ou comunidades de prática como uma ferramenta de aprendizagem e de investigação em agroecologia e é isso que vou tentar explicar-vos hoje o que temos feito neste sentido. Bom, mas antes disso, antes de passarmos às escolas de prática, precisávamos se calhar um bocadinho de... Então, da direita. Primeiro falarmos um pouco do que é a agroecologia, porque se calhar para muitos de nós ainda não é claro o que é isto da agroecologia. A agroecologia não nasceu hoje, nasceu já há umas décadas e, tal como o próprio conceito em si, é um conceito dinâmico e por isso não temos ainda também um conceito para a agroecologia uniforme e possamos vender a toda a gente, como acontece com a agricultura biológica ou com a proteção integrada. E a verdade é que há um conjunto de conceitos muito diversos que vão desde a visão institucional de que a agroecologia pode efetivamente ser um modo de produção com um conjunto de práticas associadas, mais ligado à visão institucional das associações de agricultores, das direções regionais de agricultura, das entidades ligadas ao poder político, mas também aos agricultores convencionais e às associações ligadas a este setor. E convencionais porquê? Convencionais porque, por um lado, é aquilo que convém a todos e, por outro, porque é aquilo que está institucionalizado nas práticas, nos programas de apoio, na forma como apoiamos a agricultura dita convencional, intensiva e simplificada que temos vindo a implementar nos últimos anos. E para esses, interessa que a agroecologia seja vista como um livro de receitas e uma produção pré-definida. Mas há também, depois do outro lado, a visão política, a visão de que a agroecologia não é só a prática agrícola, é muito mais do que isso, chega ao outro lado em que procura envolver todos os atores, desde os agricultores aos consumidores, e acaba também por isso, por se confrontar ou assumir um confronto, em alguns casos, com a agricultura mais institucionalizada, e por isso ser reconhecida como uma abordagem mais política, mais um movimento social. Desde um extremo ao outro, a verdade é que precisamos ter um conceito para podermos transmitir o que é que estamos a falar e o conceito mais aceito e mais referido nas publicações mais recentes é que a agroecologia é uma ciência, um conjunto de práticas de movimento e é uma ciência porque estuda
as relações, sobretudo os agroecossistemas e as relações que se estabelecem dentro dos agroecossistemas, tentando desenhar sistemas biológicos, biofísicos, sociais, culturais, económicos e até políticos mais sustentáveis. É também um conjunto de práticas, porque para este desenho precisamos de perceber quais são as práticas que contribuem para a sustentabilidade destes sistemas e, como disse, na outra extremo, um movimento, porque para podermos fazer isto de uma forma saudável e sustentável, precisamos de envolver todos, precisamos de mudar mentalidades, precisamos de criar justiça desde o consumidor até ao produtor, desde o produtor até ao consumidor. E é por isso que se assume muitas vezes que é também uma política ou um movimento social. A agroecologia tem um conjunto de pressupostos muito vasto. Eu escolhi alguns dos pressupostos que achei que me ajudavam a explicar-vos onde quero chegar. O primeiro pressuposto, e para mim o mais relevante, é o parte do protagonismo dos agricultores, ou deve garantir o protagonismo dos agricultores, porque a agricultura, a produção de alimentos e tudo o que vem a seguir, até chegarmos ao prato, parte dos agricultores e, portanto, eles devem ser os protagonistas dos movimentos agroecológicos e dos processos agroecológicos. Esse pressuposto tem a ver com o controle dos recursos. A forma de garantirmos que, de forma justa, os agricultores podem continuar a produzir e assegurar a sustentabilidade destes sistemas é que eles tenham o acesso à terra, à água, ao solo, às sementes, sem estarem dependentes de uma grande indústria que está construída em torno também destes recursos que cada vez estão menos disponíveis para os agricultores, em particular os agricultores familiares e os pequenos agricultores. Depois, algo que já foi referido aqui também, que me parece importante, é de que queremos sistemas alimentares locais, de maior proximidade e também mais justos, que assegurem um retorno justo ao agricultor, mas também um acesso à alimentação a todos aqueles que somos nós, que é a comunidade que está no mundo inteiro. E aqui, se calhar, referir algo que é muito preocupante e que mostra a relevância de mudarmos o paradigma de produção agrícola urgentemente. A notícia hoje da manhã, que abriu os jornais de hoje da manhã, foi que este ano há mais 40 mil crianças em situação de pobreza em Portugal. Temos em Portugal 400 mil crianças em situação de pobreza, o que é extraordinariamente preocupante e significa que o modelo que temos atual de produção de alimentos do campo ao prato não está a assegurar que os alimentos cheguem para todos. E depois, como último pressuposto, volto a dizer que há outros pressupostos associados aos conceitos da agroecologia. A mim parece-me importante falar da colaboração transsetorial. A agroecologia parte do princípio que colaboramos todos uns com os outros, tal como já foi aqui mencionado nas palestras anteriores, e parte do princípio de que agricultores colaboram com trabalhadores rurais, técnicos, consumidores, políticos, enfim, todos aqueles que se queiram envolver neste processo. E isso significa que todos devem ter acesso ao espaço público para falar, para conversar, para discutir, para trazer os seus problemas e encontrar as soluções de uma forma participada e co-construída. Também associado ao conceito da agroecologia e para de uma forma mais pragmática olharmos para aquilo que podem ser os itens que importa trabalhar quando falamos da agroecologia, há também várias propostas de organizar esta informação e estas ideias. Eu escolhi esta, que é uma proposta construída pelo conjunto de peritos do Comitê de Segurança Alimentar Mundial e que juntaram aqui duas visões, digamos assim, uma visão mais incremental, mais de processo e uma visão mais holística das componentes que devemos preocupar-nos quando falamos da agroecologia. É uma proposta, pode estar completa, menos completa, é uma proposta e eu partilho continuar o meu discurso a partir daqui. E começando a olhar ali para o esquema, eu vou começar pelo lado esquerdo. O lado esquerdo representa um pouco a complexidade que queremos instituir ou que vemos na agroecologia, desde um sistema de nível 1 mais assente nas práticas, agora não vejo o que está lá escrito, para não me esquecer, que tem como base a redução de inputs de produção e isso, do ponto de vista da eficiência económica e ambiental, e isso é aquilo que é ensinado na agronomia e, portanto, não traz nada de muito difícil de fazer. É olhar para a exploração agrícola e tentar reduzir os impactos para melhorar o desempenho da exploração agrícola e até aqui pareceria tudo simples.
Se subirmos para o nível 2, começamos a incorporar aqui então a ideia de que há algumas práticas que são possíveis para nos ajudar a reduzir. Eu posso afastar mais um bocadinho ao mudar de microfone. Se calhar não, faz menos interferência este. Então, no nível 2, temos um nível em que procuramos olhar para o agroecossistema e encontrar algumas práticas agrícolas que nos ajudem a reduzir a necessidade de input de fatores de produção, principalmente fatores de produção externos à exploração e, sobretudo, fatores externos ligados ou que permitam substituir a necessidade de utilizarmos fertilizantes e pesticidas mais perigosos, mais poluentes, que não queremos ter nas nossas explorações. E aqui significa, desculpem, ainda não queria passar ao seguinte, significa falar de infraestruturas ecológicas, promover a limitação natural, trabalhar a saúde do solo, através da compostagem, através da redução das práticas de mobilização, significa cuidar dos animais e do seu bem-estar. Bom, e aqui também não estamos a falar de nada que não se aprenda nas escolas de agronomia, apenas estamos a falar, se calhar, de algumas coisas que são mais difíceis de implementar e que aumentam o risco da exploração e que, em geral, os agrónomos e os agricultores tendem a evitar e a substituir pelos tais fatores de produção mais fáceis de usar. Fazendo um paralelismo, é o mesmo que procurarmos um antibiótico para resolver um problema de saúde, em vez de irmos fazer um exercício ou procurarmos uma solução da acupuntura ou da homeopatia, que é mais longa, mais trabalhosa, maior risco e que não vemos logo a solução ali à nossa frente. Subindo para o nível 3 implica então voltar atrás e redesenhar a exploração do agroecossistema de maneira a que ele funcione de uma forma mais perfeita, mais sustentável, mais circular. E aqui acresce aquilo que eu já disse, procurarmos então reforçar as sinergias entre as várias componentes dos ecossistemas, procurar reforçar a reutilização de tudo aquilo que existe dentro da exploração sem recorrer a outros fatores de produção de fora. Implica também, por isso, passar muitas vezes, ou sempre que possível, pela diversificação económica, porque isso ajuda a melhorar a biodiversidade. Se tivermos mais culturas, obviamente, e mais animais, trabalhamos melhor a biodiversidade, trabalhamos melhor o equilíbrio do ecossistema. Claro, complexificamos mais a produção e a vida ao agricultor, que em vez de produzir só alfaces, vai ter de produzir alfaces, milho, animais e por aí fora. Mas a visão da agroecologia é mesmo esta, é de, na complexidade do ecossistema, na complexidade do sistema, encontrar soluções mais resilientes, mais saudáveis e mais sustentáveis. Passando ao nível 4, então passamos, para mim, verdadeiramente a falar da agroecologia, porque até aqui, no nível 3, estávamos preocupados com o ambiente, com o agroecossistema, com a produção de alimentos, mas ainda não tínhamos pensado nas pessoas, no conhecimento, nas relações, na cocriação, na cooperação, seja ao nível de agricultor para agricultor, seja de agricultor para consumidor, seja entre técnicos com agricultores, nesta vasta rede de pessoas que se relacionam naquilo que é a produção de alimentos. Então, neste nível 4, incorporamos as preocupações com a garantia de dietas saudáveis e sustentáveis e a nutrição adequada de toda a população, desde o agricultor, que também come, felizmente, até ao consumidor. Também falamos da cocriação de conhecimento, porque a agroecologia parte muito do conhecimento trazido pelos agricultores, experimentado pelos agricultores ao longo de décadas e que não podemos continuar a ignorar, porque neste conhecimento está muita da nossa riqueza e muitas das nossas soluções para o futuro. Não vejo o que está do lado direito, mas deve ser conectividade, acho eu, e portanto conectar, criar redes entre todos estes autores e todas estas componentes da agroecologia. Quando chegamos ao nível 5, então estaremos no topo, estaremos numa verdadeira prática agroecológica, em que garantimos que tudo isto é feito com a participação de todos, de justiça para todos, assegurando que todos têm acesso aos recursos e ao alimento de forma satisfatória e ainda que há uma gestão dos recursos e da terra que permite o acesso a todos, em particular aos agricultores familiares. Eu não preciso dos meus papéis todos, não gostava dos papéis todos. Bom, mas naquele esquema anterior, para mim, falta aquilo que eu comecei por dizer há pouco, que era o pressuposto mais importante, que é algo ali, se calhar aquela bola de trás tinha que ser um desenho dos agricultores.
Porque no centro de tudo aquilo, e tudo aquilo que eu disse até aqui, parte dos agricultores que têm que ser os protagonistas do caminho da agroecologia. E têm que o ser também muito por aquilo que eu acabei de dizer antes. São eles os detentores das variedades tradicionais, das sementes, do conhecimento, das práticas. Nós, quando olhamos para o nosso território, em particular o território do norte de Portugal, vemos a agroecologia por todo o lado, vemos uma grande diversidade de culturas, vemos muitas variedades tradicionais, vemos pessoas no campo, vemos redes, como acabou agora de falar aqui a Anabela, sobre o PROF. Então, vemos a agroecologia, ela está à nossa volta, como é que a podemos recusar, como é que podemos pensar que ela não é uma solução, quando tem sido a solução nos últimos 200, 300 anos, sei lá, se calhar mais. Então, o que é que nós temos tentado fazer um pouco? Trabalhar o conhecimento, a aprendizagem com agricultores, em particular com agricultores familiares, baseada num conceito que alguns chamam escolas de campo, outros chamam comunidades de prática, e que são muito centrados nos agricultores. E são muito centrados nos agricultores com vários objetivos. Primeiro, ajudar os agricultores a resolverem os seus problemas, a partir, primeiro, daquilo que eles já sabem, e não do pacote tecnológico que as empresas nos vendem e que trazem uma solução que pode ser certa para o milho no Alentejo, mas se calhar não é certa para o milho de Rosela. E, portanto, os agricultores, em particular os agricultores familiares e os agricultores agroecológicos, não precisam de pacotes tecnológicos uniformizados e standardizados, precisam de soluções que decorram daquilo que eles fazem, que sabem, e dos seus próprios problemas, que muitas vezes não têm nada a ver com os problemas que os pacotes tecnológicos uniformizados resolvem. Então, estas escolas de campo partem de parcerias dos agricultores com outros autores rurais e que podem envolver toda a cadeia de atores que eu já enumerei por aqui, para tentar, de forma criativa, participativa e com muita flexibilidade, encontrar soluções para os problemas que identificamos em cada escola. A lógica destas escolas é uma lógica que pode ser incremental o termo, portanto é uma lógica de prática, de análise crítica dos problemas, de criação de grupos e de etapa a etapa irmos encontrando novos problemas, discutindo com os agricultores quais são as soluções que eles já têm ao seu dispor, trazendo outras soluções se elas não existirem no grupo, testando as soluções e na vez seguinte procurando outro problema para procurar uma nova solução. E portanto isto tem fases que se repetem ao longo do tempo e que se podem duplicar em escolas em paralelo em sítios diferentes. Nós temos um pouco usado esta lógica do trabalho que temos vindo a fazer com agricultores familiares no centro-norte de Portugal, em Viseu, como disse o Luís, eu trabalho em Viseu, e Viseu é um território onde a agricultura familiar é uma realidade muito visível e pareceu-nos que estes agricultores precisavam efetivamente, merecíamos nós o privilégio de poder trabalhar com eles e ajudá-los a resolver problemas, mas também utilizar estas escolas como um local de investigação participativa, de investigação-ação participada, em que a cada momento encontramos novas soluções que podemos depois testar em laboratório, nas escolas e voltar a devolver aos agricultores de uma forma mais validada e mais reconhecida. Então trago-vos aqui 3 exemplos de escolas de campo que fizemos. Nós fizemos mais do que 3, costumamos chamar de escolas de verão, de inverno, de primavera, de outono. Neste caso, trago-vos aqui o exemplo da Escola de Inverno a Fugir, que foi o ano passado, em abril, em Torres Vedras, que teve cá a presença do Miguel Altieri e da Clara Nichols, que foi um privilégio para nós, e que fomos visitar 2 explorações agrícolas, e nestas 2 explorações agrícolas testámos uma metodologia de avaliação agroecológica, que permite ao agricultor olhar para o seu sistema e identificar o que é que pode melhorar e o que é que não pode melhorar, e também o pode fazer comparando com os agricultores vizinhos, comparando no tempo. Basicamente, o que trabalhámos na visita de campo onde eu estive, porque houve 2 visitas em paralelo, foi olhar para a paisagem e perceber como é que podíamos reforçar o papel da proteção biológica naquela exploração. Era uma exploração de agricultura biológica,
que está no mercado, é uma das maiores explorações de agricultura biológica do país e que tinha algo a melhorar. Há sempre coisas a melhorar, nós nunca temos sistemas perfeitos. Neste caso, o que tivemos entre todos foi olhar para a paisagem e perceber como é que podíamos redesenhar aquela exploração, criando maiores redes, maiores corredores de vegetação, maior conectividade da paisagem, para que os auxiliares que estão presentes pudessem chegar ao meio da exploração, porque como a exploração, as culturas, apesar de haver uma grande diversidade de culturas, os campos de cada cultura tinham bem mais do que 50 metros de comprimento e muitos insetos não voam aos 50 metros e, portanto, não chegavam ao centro da exploração e, portanto, foi um bocadinho esse exercício que tivemos a fazer. Também fizemos um teste de avaliação expedita da qualidade do solo, com base no uso da água oxigenada, ela vai efervescer quando há determinados compostos no solo, associados à presença de matéria orgânica, e nós achamos que, ou a literatura acha, ou é corrente achar, que quanto mais borbulha a água oxigenada, mais rico é o solo. Decorrente desta escola de campo, nós achámos que tínhamos algumas dúvidas sobre o resultado do uso da água oxigenada, porque às vezes chegávamos a um agricultor biológico e enfermecia e outras vezes não. E, portanto, achámos que era interessante validar uma metodologia mais rigorosa, que permitisse ao agricultor usar uma quantidade de solo mais rigorosa, uma quantidade de água oxigenada mais rigorosa e que tivesse uma leitura do seu resultado mais fácil. Então, temos estado este ano a experimentar esta metodologia. Temos já alguns resultados muito interessantes que mostram que, efetivamente, solos com algumas características associadas à matéria orgânica, como o teor de fósforo, de potássio, mas também a matéria orgânica, têm uma eficiência maior e estamos a contar poder devolver aos agricultores brevemente um modelo validado, expedito e fácil, para que eles, a partir deste modo, possam avaliar rapidamente o resultado do que estão a fazer no solo, cultura após cultura. Depois trago-vos aqui também uma outra escola, esta decorreu em Viseu, e eu chamei melhorar a resiliência do agroecossistema com práticas culturais e biopreparados. Foi trabalhada no contexto do projeto Mais Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior. Contámos connosco com dois colegas do Chile, a Cláudia Barreiras e o Santiago Meredo, e basicamente o que fizemos foi identificarmos nas agricultoras, neste caso, dois problemas relacionados com a horticultura e depois com os participantes da escola voltámos a visitar a exploração para, numa primeira fase, falarmos sobre os problemas, para que todos os participantes sugerirem soluções e formas de resolver os problemas que as agricultoras tinham e depois, se houvesse solução ali, tentar que os agricultores a tentassem, se não houvesse, nós trazíamos também já algumas propostas de solução que podiam depois ser validadas. Neste caso, assim, de forma resumida, porque não posso falar de tudo o que aconteceu, duas práticas muito interessantes que emergiram nesta escola de campo foram a necessidade dos agricultores registarem as rotações culturais que fazem, porque se não o fazem, depois também não percebem, não conseguem avaliar bem e tomar as decisões certas para reduzir a incidência de pragas e doenças, e se registarem e fazerem o desenho da rotação, como falou aqui o Sebastião Proventos, o agricultor acaba por ganhar informação e resolver muitos dos problemas de pragas e doenças que tem, neste caso, dentro da estufa de hortícolas. Depois também trouxemos então e tivemos a preparar com os agricultores alguns biopreparados que se podiam produzir produtos que existem na exploração, nomeadamente o biopreparado de alho e pinipini, que tem efeito inseticida, efeito de repelente de insetos. E como são produtos que nós comemos, à partida é inócuo para o sistema. Desta escola de campo resultou um manual de biopreparados, que é este que está aqui à minha direita, e que tem sido divulgado para que mais agricultores possam usar e partilhar o conhecimento que foi gerado nesta escola de campo com os agricultores e os participantes que estiveram a fazer.
exemplo, que aqui trago, foi então uma escola de verão que eu o ano passado, que também resultou do projeto com as mulheres agricultoras e que eu chamei Valorizar o Património e as Memórias Bioculturais com os seus protagonistas. Estes nomes não são os nomes originais das escolas que fizemos. Basicamente, neste projeto, nós trabalhámos a memória biocultural destas agricultoras em torno do ciclo do vinho, do ciclo da lã, do bracejo, e esse trabalho em torno do património biocultural que elas gerem e mantêm permitiu dar maior visibilidade a estas mulheres e elas saíram das suas aldeias e acabaram por ir ser o centro de uma conferência que se organizou em Montemor, chamada Elogio da Lã, em que elas fizeram uma apresentação pública do seu trabalho e reivindicaram aquilo que elas precisam e procuram para as suas aldeias. E depois também organizámos, então, posteriormente, para responder um pouco à reivindicação delas, esta escola em torno da lã e do vinho, que visitámos explorações tanto desde a ovelha até à lã, como desde a linhaça até ao vinho, em que elas tiveram um papel central para explicar às pessoas como se trabalha o vinho e a lã desde o campo até ao produto final. Estou quase a terminar. Queria só dizer que agora preciso do meu papel, porque eu tenho aqui duas coisas que não quero esquecer de dizer. Desculpem lá. Queria só dizer que, juntos, como aqui já foi dito pelos introdutores anteriores, fazemos mais a agroecologia. A agroecologia não se faz sozinho. A agroecologia não se faz sem conhecimento tradicional em torno dos solos, das plantas, do uso da água, das sementes, da forma como cozinhamos, da forma como conservamos os alimentos. E a agroecologia não é uma solução, é uma receita, não é fácil haver um manual que diga para fazer a agroecologia fazemos isto, porque o que é certo em Vozela para estas mulheres agricultoras não é certo no Algarve, não é certo no Minho, porque a realidade dos contextos edafoclimáticos, os contextos dos territórios, da paisagem e das pessoas são diferentes. Sobretudo importa falar em agroecologia de flexibilidade, criatividade, imaginação e inovação na forma de encontrarmos soluções assentes nos tais pressupostos que identifiquei ao princípio e naquela matriz inicial que tentei aqui explicar. Queria só dizer que nas palestras anteriores foram aqui usados 2 ou 3 termos que eu acho que também vêm muito bater aqui nesta apresentação, que são a confiança que precisamos de ter uns nos outros, os agricultores com os agricultores, os agricultores com os técnicos, os agricultores com os consumidores e por aí fora. E terminar para dizer que vamos poder discutir tudo isto com exemplos mais práticos, mais pragmáticos de problemas que se podem resolver através da agroecologia, problemas mais sociais, mais políticos, em Viseu, entre 2 e 6 de setembro, no 10º Congresso Internacional da Agroecologia, que vai acontecer ao fim de 10 edições em Portugal, com o reconhecimento de que em Portugal também se está a fazer algo pela agroecologia e, portanto, todos estão convidados a juntar-se e a fazer mais para a agroecologia. Dizer que este congresso junta também muitos participantes da América do Sul e nesta edição em particular esperemos que junte também muitos participantes dos países da CPLP. E termino deixando-vos, mas não lendo, um poema de Alberto Caeiro que acho que reflete bem a ideia do que é ser agricultor, viver no campo e ter um paraíso à sua frente. Obrigada.